Gêmeos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, essa aqui é uma leitura geral para todos os signos de Gêmeos, englobando os próximos 7 dias. É uma leitura atemporal, então conta a partir do momento que você chegar aqui, não se preocupe, tá bom? Nessa leitura nós vamos dar uma olhada no coração da questão, ou seja, no assunto mais importante para vocês nesse momento, na raiz da questão, o que foi que aconteceu num passado recente que trouxe vocês até essa situação. Vamos olhar também os desafios, as forças, o aprendizado, como tudo isso está influenciando a vida de Gêmeos. E também vamos dar uma olhada como isso pode se resolver com um possível desfecho. E também vamos ver conselhos do tarô para melhor administrar o que está acontecendo. Ao final, você pode fazer 3 perguntas ao tarô. Você escreve aí umas perguntinhas ou então pensa nas perguntas aí desse lado. E daqui eu vou responder com sim, não, talvez. E também um pouquinho da energia de cada carta que vier para responder. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo e tá tudo bem. Pega só aquilo que você sentir que tá batendo com a sua vida, com o seu momento, o resto deixa que vai dar certo para algum outro geminiane, tá? Agora, se você deseja fazer uma leitura particular comigo, tem como entrar em contato. Dá uma olhada aqui no box de descrição do vídeo, que tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail e também tem um link para você mandar mensagem para mim direto, tá bom? Antes da gente começar, eu quero pedir que se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações e também deixe aquele curtir aqui nesse vídeo. Se você gostar de fazer isso, deixe um comentário também, porque eu curto ler e curto responder também. Bora lá então, Gêmeos! Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada. Qual é o coração da questão para Gêmeos? Gêmeos, qual o coração da questão? Uou! Caíram 3 cartas aqui e quando elas caem assim, eu sinto que é porque a energia está muito viva, está muito vibrante, né? Tem uma rainha de paus, tem um 4 de ouros invertido e o carro. Então, assim, o que eu tô sentindo? Essa rainha de paus, aliás, eu falei de ouros, desculpa, rainha de paus aqui, ela geralmente traz empolgação, autoconfiança, muita criatividade, uma espiritualidade bem desenvolvida. Porém, essas outras 2 cartas, tanto o carro quanto o 4 de ouros invertido, eles estão me dando uma sensação de que talvez você tenha feito alguma coisa, ou tenha feito algum tipo de movimento na sua vida, algum tipo de mudança, deixado para trás algumas conquistas, ou simplesmente dado um cavalo de pau, sabe o cavalo de pau com carro, assim? Que pode estar trazendo um pouco de dúvida, para dizer o mínimo, um pouco de dúvida nesse momento. Talvez você tenha agido no calor do impulso, né? E aí tá se questionando, pô, será que eu fiz certo? Abandonei, tipo assim, é aquela coisa do largar o certo pelo duvidoso. Porque o 4 de ouros é uma carta de estabilidade, mas ao mesmo tempo, essa carta pode falar de um apego a tudo aquilo que foi conquistado e um apego que muitas vezes leva àquela estagnação de você, não vou tentar nada novo, já conquistei isso aqui, tá bom, sabe? Pode também levar a isso. Agora, quando vem invertido, é uma subversão de tudo isso. Muitas vezes a gente jogar as coisas para o alto, tá? Então aqui pode ser que você tenha começado algo ou está para começar algo que você sente que vai ser uma grande reviravolta na sua vida. Tem uma outra interpretação aqui também que a gente pode fazer, principalmente com o carro invertido, que é: talvez você não esteja conseguindo levar algumas coisas que você deseja concluir adiante. Pode ser uma coisa tipo assim, eu me empolgo no começo, mas aí depois eu fico
me questionando se é isso mesmo, se tá certo, se eu tô no caminho certo, ou então talvez você sinta que muitas das coisas que você deseja fazer, elas vão muito na contramão de alguma coisa mais sólida ou mais socialmente aceita, tá? Essas são as coisas que estão me vindo aqui. Deixa eu dar uma olhada no fundo do maço. Então, aquela primeira interpretação está sendo corroborada pelo 5 de espadas. O 5 de espadas, acho que é uma carta que fala de perdas e danos, e ao mesmo tempo também de quando a gente ganha, mas a gente sente que ganhou de uma maneira que a gente preferia não ter ganho, sabe? Porque gera uma dúvida, muitas vezes envolve conflito com outras pessoas, pode envolver briga, pode envolver até um conflito que não envolva outras pessoas, mas que envolva uma culpa ou uma insatisfação com a maneira como a gente agiu com as outras pessoas ou a maneira como outras pessoas agiram com a gente. Então, eu sempre falo que essa é a carta que dá aquele gostinho ruim, amargo na boca, que pode ser a sensação de ter fracassado ou a sensação de ter ganho alguma coisa de uma maneira da qual você não se orgulha, tá? Então, aqui no coração da questão, eu tô sentindo que assim, você tá tentando manter o entusiasmo, mas no fundo, você tá se questionando, é como se você estivesse colocando uma fachada, tá? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, sabe aquele tipo de coisa, assim? Você tá tentando manter a criatividade, tá tentando manter a confiança, tá? E meio que tá fingindo que tá tudo bem, mas no fundo, você está se questionando se você está fazendo a coisa certa, você está se questionando se você não está se arriscando demais, você está questionando se o caminho que você está, se o caminho que você está é o caminho para você, se isso é de fato onde você deveria estar, fazendo o que você deveria estar. Eu estou sentindo uma grande dúvida aqui. E essa dúvida, ela tanto pode ser vamos dizer, instigada pelo seu medo do fracasso, quanto por outras pessoas que ficam falando para você coisas que diminuem a sua capacidade ou que fazem você duvidar de você. Vamos dar uma olhadinha na raiz da questão, Gêmeos? Eu sinto que essa rainha de paus tá segurando a barra aqui, entendeu? Com a empolgação, com a confiança. É como se fosse assim, não, as coisas não estão legais agora, mas vai dar certo. Mas aí vem uma outra voz e fala assim, vai dar certo nada. Entendeu? Porque é bem a vibe do 5 de espadas, que é o nosso sabotador interior falando um monte de besteira na nossa cabeça e muitas vezes a gente acreditando e deixando de ir atrás das coisas que a gente quer. Você pode estar passando por um sentimento de perda. Muitas pessoas podem ter perdido o trabalho que lhes dava um lugar, um status, vamos dizer assim, uma motivação para fazer as coisas. E aí, nesse sentido, pode ser que você por fora esteja, não, tá tudo bem, tô buscando outras oportunidades, mas por dentro você tá se batendo, entendeu? Tá falando, nossa, se eu não tivesse falado isso, talvez não tivesse me mandado embora. Nossa, se eu tivesse feito isso, poxa, por que eu agi dessa maneira? Eu joguei pro alto uma coisa que me dava estabilidade. Mas calma, Gêmeos, calma. Muita calma, tem muita coisa pra gente ver ainda nessa leitura, tá? A energia é de dúvida. Vamos ver qual é a raiz da questão. Tentar entender aqui um pouco mais sobre... essas 3 cartas aqui pularam. Não são 4 cartas, tá?
Olha só. Gêmeos está conversando comigo muito, com muitas cartas. Então vamos, Gêmeos, olha. A primeira carta que veio é a carta do Diabo. Então, aqui de alguma maneira eu sinto que a insatisfação já estava vindo de algum tempo. E essa insatisfação vem do fato de você sentir que ou você não tinha liberdade, ou que você estava de alguma maneira sob manipulação de alguma outra pessoa, ou tendo que fazer coisas que você não estava curtindo, né? É uma sensação de aprisionamento que tanto pode ser autoimposta pelos nossos próprios atos, pelas coisas que a gente faz, que a gente sabe que mantém a gente repetindo comportamentos que a gente não curte, indulgindo em vícios que a gente sabe que fazem mal pra gente, tá? Então aqui na raiz da questão a gente tem o diabo falando que muitas coisas já não estavam bem, né? Que você já estava sentindo uma sensação de mal, sabe? Aí a gente tem um pajem de ouros, o mundo e o 10 de copas. Esse pajem de ouros invertido pode estar me falando de alguma coisa que você começou e que você... Nossa, caiu um negócio ali. Que você largou muito cedo. Ou não tomou conta como deveria. E isso tem a ver com ou a sua família, ou então pessoas que você gosta. Tem a ver com a sua felicidade. Eu sinto que aqui é como se fosse assim, tava tudo bem, mas aí de repente as coisas mudaram, porque o mundo traz um fim de ciclo. Então, complicada essa tua leitura, hein, Gêmeos? Deixa eu dar uma olhada melhor aqui para eu formular bem uma frase aqui com essa raiz da questão. Aqui pode ser que na raiz da questão você tenha tomado algumas atitudes com base nessa consciência de que algumas coisas que você faz são maléficas para você, ou que algumas coisas que outras pessoas fazem, que você permite, aprisionam você de alguma maneira, ou manipulam você de alguma maneira, mas é como se fosse assim, isso me desestabilizou de alguma maneira e mudou muita coisa em relação a minha noção de alegria, a minha noção de felicidade, a minha noção de pessoas com quem eu quero dividir a vida e as pessoas que eu quero que estejam próximas. E aí agora na raiz da questão, a dúvida continua. A dúvida continua. Eu estou sentindo que essa insegurança em relação ao que você está fazendo, se é legal ou não, eu estou sentindo que tem alguém, talvez dentro da sua família, talvez uma pessoa próxima, que incentiva esse tipo de derrota na sua cabeça. E você sabe disso. Sabe aquela pessoa que de repente você tá lá fazendo alguma coisa, tá na empolgação, ou tá, não, tudo bem, eu vou dar um jeito nisso, e a pessoa fala, você disse que ia dar um jeito nisso, em tal coisa, olha aí o que deu. Sabe, esse tipo de comentário que é uma coisa que é uma coisa meio passiva-agressiva, sabe, que vai causando um desapor interno e uma dúvida. Mas você tem essa energia da rainha de paus, que é uma energia muito confiante. Então, eu sinto que é como se você estivesse segurando uma barra, que é uma barra pesada, mas ao mesmo tempo você sabe que o que você está fazendo não é legal para você. Você sabe que de repente você continuar aceitando
aceitando, fingindo que não vê esse tipo de comportamento ou dos outros, ou até o seu próprio, isso é uma coisa que te tira do teu caminho, que desestabiliza, que compromete, por exemplo, as tuas conquistas materiais, tá? E isso é um negócio que vem, ó, eu sinto que você já tentou dar um jeito nisso algumas vezes. Talvez você tenha, tipo, não, eu vou tirar essa pessoa da minha vida, mas aí você fala, mas e aí, como é que vai ser, sabe? Então, já faz um tempo que você está pensando, como eu posso fazer para ter um entorno dentro de mim mais feliz? O que eu preciso fazer de modificação na minha vida, nos meus hábitos, para que eu possa ter uma vida mais feliz? É isso. Vamos dar uma olhada agora nos desafios, tá bom? Quais são os imprevistos, as dificuldades que Gêmeos enfrenta nesse momento. Duas cartas que falam dessa sensação de que a independência financeira está difícil e também eu sinto aqui uma inabilidade de lidar com aquilo que você descobriu e aceitar também a verdade, porque a torre, para mim, ela tá vindo nessa leitura muito como é uma consciência que você já tem, mas que você, é como se fosse assim, não, eu vou ignorar. Eu sei que eu estou morando numa casa cuja estrutura, estou dando um exemplo, cuja estrutura está totalmente abalada, entendeu? Eu tô vendo as rachaduras, eu sei que isso aqui vai cair, mas eu tô fingindo que eu não tô vendo, porque eu não confio que eu tenho o que é preciso para ser independente financeiramente, para levar a minha vida eu com eu, entendeu? Eu mesmo pagando minhas contas, eu mesmo fazendo o meu trabalho. É como se fosse assim, o 9 de ouros é uma carta da pessoa que se faz por si, entendeu? Que ganha o próprio dinheiro, que gasta como quer, que não dá satisfação. E eu sinto que um dos desafios para você é você se sentir capaz disso. E a torre, quando ela vem desafiada, muito desse comportamento teimoso de não abandonar uma situação que está periclitante, né? Vem nesse escopo da carta. Mas ao mesmo tempo também eu sinto que, como desafio, é uma inabilidade de lidar com o inesperado, mas ao mesmo tempo também com aquilo que você sabe que você está mantendo. Como é que eu vou falar isso aqui? Com as verdades que você mantém escondidas. Porque quando o raio bate na torre e ela cai, as pessoas que estão na torre caem, é um cair do céu mesmo, né? É um despertar na base do tapão na cabeça. E isso é uma coisa que você está evitando. É como se fosse assim, não, eu sei que ali tem um monte de coisa que eu preciso olhar, mas eu não quero ver. Eu não quero ver. Enquanto eu puder evitar, eu vou evitar. Só que a torre está chacoalhando, né? Aí você já está sentindo com o carro invertido que você está indo contra a sua própria natureza, ou que você está perdendo o foco da sua vida, né? A direção, o controle da sua vida. Deixa eu dar uma olhada no fundo do maço aqui. 9 de paus. É assim, o 9 de paus é a carta da resiliência. Tá desafiada, você tá sentindo que você não consegue fazer as coisas, não consegue levar as coisas até o fim. Você tá duvidando se você tem capacidade de encerrar as coisas, se você vai conseguir resistir até o momento de finalizar, porque o 9 já é uma preparação, né? E outra coisa que eu sinto muito com o 9 desafiado é uma incapacidade da gente perceber o tanto de coragem que a gente tem ou teve de chegar até o ponto que a gente chegou. É como se você não tomasse posse de todas as suas vitórias e todas as suas conquistas, você olhasse só para os seus fracassos. Então, o bagulho tá um pouco desafiado aqui, hein, Gêmeos?
tá? Mas graças, porque isso assim é tudo muito fluido. Daqui 7 dias esse negócio já muda. Vamos ver agora quais são as suas forças para lidar com isso, tá? Porque eu tô sentindo que você tá vindo de uma situação que você tá tentando melhorar. Tem um cansaço, mas ao mesmo tempo também tem um medo muito grande de lidar com questões que são questões importantes, que vão... tipo assim, eu não quero despertar minha consciência, porque eu sei que se eu despertar a consciência eu vou ter que lidar com coisas que até então eu estou evitando. Né? Então é um querer se manter numa prisão, porque a torre aprisiona, tá? Aprisiona a nossa mente, aprisiona o nosso corpo também. Aqui também esse desafio, eu lhe falei de corpo, a torre muitas vezes ela também é o nosso corpo. E com o 9 de paus desafiado aqui, e você vê, tem 2 9s, né? Tem o 9 de ouros e 9 de paus e a torre no meio. Então eu sinto que você pode inclusive estar sentindo que a sua saúde está meio cambaleando, porque você se sente sem energia e o corpo mesmo pode estar fraco, sem nutrição, sabe? Inflamado, eu escutei. Inflamado. Tá bom. Vamos lá. Forças. Vamos ver as forças de Gêmeos. Gêmeos, bora. Vamos caprichar nessas forças, Gêmeos. 3 de ouros. Você tem capacidade de trabalho e você sabe trabalhar bem em equipe, você sabe construir, você tem talentos que você consegue dividir com as outras pessoas, e eu sinto também você tem humildade para aprender aquilo que você não sabe. Sabe? Porque muitas vezes as pessoas chegam em algum lugar, num trabalho e tudo, mas já chegam tipo na soberba, tipo, eu vim aqui, já quer liderar, já quer, sabe? Não, eu tô sentindo que você é uma pessoa que você joga bem em time, sabe? Você sabe dar valor ao que o outro está fazendo e, ao mesmo tempo, aprender com o que o outro sabe e aí acabar... Sabe quando assim, nossa, fulano faz isso, fulano faz aquilo, eu faço aquilo, mas no final do trabalho eu tô fazendo as 3 coisas super bem, porque eu aprendi, porque eu tenho essa capacidade, tá? Então, isso é muito bacana. Aqui também pode ser a força de pessoas que estão com você, te dando apoio nesse momento. Pode ser a família, tá? Se bem que eu acho que tem alguém na sua família, ou alguém muito próximo, pode ser no trabalho também, que é uma pessoa que fica minando a sua autoconfiança, tá? O diabo ali, a torre aqui, é tipo assim, sabe aquela coisa narcísica de aprisionar uma outra pessoa, acabando com a autoestima dela, falando, não, porque você não consegue, não, porque não sei o quê. E aí quando a pessoa ganha alguma, você fez isso, mas eu fiz isso, você fez isso, mas fulano fez isso, assim, parece que nada tá bom. Isso pode ser algo que você faça com você também. Tá? Então, olho vivo. Porque isso é muito, muito, muito destruidor. Vamos continuar vendo as forças. Cavaleiro de ouros invertido. Sabe, esse cavaleiro de ouros invertido para mim como força, ele fala que é tipo assim, isso aqui não deu certo, não tem problema, eu levo meu cavalo para outro lugar, vou arar uma outra terra. É uma capacidade de você se adaptar. E eu sinto que com essas 2 cartas de ouros aqui, falando sobre trabalho, como se fosse assim, para você não tem tempo ruim. Entendeu? Você faz o que for preciso para conseguir o seu sustento. Se uma coisa dá errado aqui, você não tem medo de tentar outra, né? Então, e também não tem medo de se deslocar, tipo, eu sempre trabalhei aqui nesse lugar,
mas agora eu tive uma proposta para trabalhar em outra cidade. Eu vou, entendeu? Não é uma coisa, não é como se fosse assim, eu trabalho nessa empresa desde os 15 anos e vou me aposentar aqui, sabe? É uma ambição bacana, eu sinto, mas uma ambição que não te prende a um lugar. Faz com que você possa transitar, experimentar coisas novas, você se abre mais, tá? Isso aqui eu já tinha visto no 3 também, uma capacidade de aprender muito com quem trabalha com você. O que mais? Imperador como força. Aleluia, gêmeos. Aleluia, até me arrepiei aqui de felicidade com esse imperador. Porque até então esse negócio estava muito difícil. Então, o imperador, ele traz a capacidade de você gerir a sua própria vida, a capacidade de você criar planos, estratégias e assumir o controle. O imperador também é da ação. O imperador faz, o imperador vai atrás, entendeu? Ele comanda. Então você tem a força de mudar isso, planejando muito bem os seus próximos passos, mas ao mesmo tempo também usando a força dessa equipe que eu sinto que você tem próxima, que podem ser pessoas no trabalho, pode ser pessoas em quem você confia na sua família, ou pode ser simplesmente essa capacidade de você se adaptar em qualquer lugar onde você esteja, né? Agora, pensando aqui no desafio, que veio o 9 de ouros, que é uma carta que fala sobre um desafio de se ver na independência, eu fico pensando, por quê? Porque se você sabe que se você se organizar direitinho, você consegue as coisas. Por quê? Se você sabe que se você se ativer ao plano e agir com autoridade, você consegue as coisas. Essa força aqui que veio no coração da questão de uma rainha de paus e o imperador, isso não é pouca coisa, isso é talento e capacidade, tá? Então lembre-se disso, gêmeos. Lembre-se disso, tá? Talento e capacidade, para caramba. Você pode estar passando por um momento em que você está duvidando disso. Você pode estar passando por um momento em que as outras pessoas estão instalando a dúvida na sua cabeça. Mas lembra desse imperador aqui. Como força, um arcano maior. Caramba. Você tem espírito de liderança. É uma pessoa que lidera naturalmente. E eu sinto que você lidera bem justamente porque você sabe avaliar e sabe reconhecer o valor de um bom trabalho e de uma boa equipe. E isso não é todo mundo que tem. Vamos ver como é que essa situação está influenciando o seu momento. Como essa situação está influenciando o momento de Gêmeos? A morte. Você está passando por uma profunda transformação. Tá? Então aquela coisa que eu senti do cavalo de pau, tá? É como se fosse assim, o cavalo de pau ainda está... Pensa numa câmera lenta. Ainda não chegou no outro... Ainda não virou, ainda não fez o 180, tá? Não vai fazer 360, vai ser um 180 porque eu tô sentindo que você vai para uma outra direção. Então, isso está influenciando a sua vida como se fosse assim, um renascimento, né? E aí eu me lembro do imperador. Eu sinto que você vai renascer do outro lado dessa carta da morte com muito mais comando, com muito mais poder, tá? Muito mais fé em você também, porque a rainha de paus, oi, é a rainha do borogodó.
Não tem outra, entendeu? Ela sabe fazer a própria mágica, ela sabe que ela consegue e não tem perrengue com ela, porque quando ela encontra qualquer tipo de obstáculo no caminho, ela tem muita criatividade. Acha soluções criativas para tudo, tá? O que mais aqui na influência, por favor? O que mais na influência? Como é que essa situação está influenciando os Gêmeos? 2 de espadas invertido. Está influenciando você a se transformar e não mais ignorar as situações para que você não tenha que assumir o controle, assumir o comando e decidir. Porque olha só, o 2 de espadas é uma carta que fala que a gente se venda para a gente não ver as coisas. E lembra que eu falei que um dos seus desafios é você não querer enxergar a realidade, não querer lidar com certas coisas? É o 2 de espadas. Só que ele vindo invertido aqui também, ele está falando que é como se fosse assim, toda essa transformação que você está passando é uma transformação que vai fazer com que você perceba que não dá para você ficar na posição de isentão, isentona, isentone, entendeu? Para sempre. Uma hora você vai ter que entrar em contato com a realidade. E essa transformação é algo que está preparando você para isso. Para tomar melhores decisões, entendeu? Para avaliar bem os seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos, tá? É uma grande transformação que tá influenciando aí a sua vida. E eu sinto aqui também que com esse 2 de espadas e a morte, é como se fosse assim, você tendo a coragem de tomar decisões que transformam você por completo. Mudar o rumo da sua vida, como eu falei aqui no coração da questão, deixar uma situação onde você sente que você ou está em algum tipo de aprisionamento ou em algum tipo de manipulação, sabe? Eu sei que você está evitando isso com a torre como desafio aqui, mas é um despertar que vai acontecer de qualquer jeito, tá? Já está em processo. Já está em processo. Deixa eu ver se... Vamos dar uma olhadinha no aprendizado. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Espera aí. Qual é o aprendizado para Gêmeos? Qual é a lição a ser aprendida com tudo isso? O 3 veio como força aqui para você como 3 de ouros e agora vem o 3 de copas como aprendizado. Aqui o 3 de copas como aprendizado fala sobre aprender a valorizar as pessoas que dão as mãos para você e celebram você pelo que você é. E conseguir identificar aquelas pessoas que, por mais que sejam próximas, não são amigas. Pronto, falei. Tava com vontade de falar isso já faz um tempo. Porque eu tô sentindo isso, eu tô sentindo que tem gente próxima de você que tá jogando contra. Rainha de espadas, aprender a tomar as melhores decisões e muitas vezes decisões difíceis, né? Eu já estava falando aqui que você está passando por uma influência grande de transformação para não mais evitar tomar decisões difíceis. E o aprendizado é justamente esse. Ser uma rainha de espadas. Isso aqui não tá legal? Corto, entendeu? Cortar sem dó. E também tem um aprendizado aqui com a rainha de espadas de você falar a sua verdade, entendeu? Saber se expressar melhor, saber defender o que você pensa, viver de acordo com aquilo que você acha que é o certo, tá? E também agir de maneira mais dura muitas vezes, né? Porque às vezes na vida a gente precisa tomar medidas duras e quem toma essas medidas duras é a rainha de espadas.
eu sempre acho que a rainha de espadas é aquela que faz o corte no orçamento e, tipo assim, sem dó nem piedade, ela corta Nutella. Entendeu? Tipo, não, mãe, a Nutella não. Muito caro. Nós precisamos, sabe? É tipo assim, você tomar atitudes difíceis, que você sabe que vão desagradar a muitas pessoas, mas é o que você acha que é certo, é o que você sabe que é certo, então você vai fazer. Isso aqui é muito você aprender a ir pela sua própria cabeça como aprendizado, tá? Agora vamos para o possível desfecho. Vamos ver aqui como é que essas energias se resolvem aí nos próximos 7 dias ou mais para Gêmeos. Como é que isso aqui pode se resolver? A temperança, o equilíbrio. Ai, que maravilha. Toda vez que sai uma carta boa numa leitura difícil, eu me arrepio inteira, porque é como se fosse assim. Eu acho que eu sinto o alívio de vocês aí também. A temperança é uma carta muito, 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 muito boa. Primeiro, eu sempre gosto de falar que essa carta é uma carta angelical. É a carta do Arcanjo Miguel, é uma carta de poder, de luta, no sentido de assim, de você ter ajuda para lutar, para você se equilibrar, se harmonizar. E também achar um meio termo, tá? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Achar um meio termo. Alguma coisa que você consiga trazer paz para você. Então eu tô sentindo que você vai se equilibrar. Essa energia que eu tô sentindo aqui vai passar. E principalmente você vai ter uma ajuda espiritual do que quer que seja que você acredita. Se você acredita em arcanjo, ok? Pode chamar o Arcanjo Miguel que ele vem. Se você acredita em Deus, em santos, e no que você acreditar, tá? Pode contar com essa ajuda aí, no desfecho. Opa, essa aqui. Que maravilha. 6 de ouros. 6 de ouros é uma carta de generosidade, é uma carta que fala também de equilíbrio, principalmente equilíbrio no campo material, ou seja, equilíbrio físico, que eu falei para você que talvez o seu corpo esteja, né, sofrendo um pouco por conta dessas energias, mas também equilíbrio monetário, tipo, olha, eu tô com todas as minhas contas pagas, entendeu? Todo mundo que me deve tá me pagando, tá tudo bem, a energia do dinheiro fluindo, tá? Massa. Agora vamos pegar uns conselhos para você. Vamos lá. Conselhos para Gêmeos, por favor, conselhos para Gêmeos. Já vai pensando nas perguntinhas para fazer no final. Conselho para Gêmeos. Gêmeos, tem alguma situação aí que eu sei, lembra do cavalo de pau? Eu sei que você tá no meio, mas olha, isso acabou mesmo. Não sei o que é, mas acabou. 10 de espadas, estava difícil, ainda deve estar difícil, mas o negócio agora é assim, ó, encerrar e seguir em frente. 10 de espadas é uma carta que não tem o que dourar essa pílula, entendeu? É tipo, inclusive na versão do Rider-Waite são espadas enfiadas nas suas costas, é tipo assim, caramba, sabe? Vou me levantar daqui, vou tirar essas espadas, mas cacetada, para voltar para onde eu fui tão perfurado desse jeito, não volto mais, entendeu? É também essa consciência da gente saber aquilo que nos machuca e ter a coragem de se afastar, tá? Outro conselho: os amantes, escolha com o seu coração, deixe que o amor chegue até você também. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque também pode ser... Tem uma outra interpretação aqui. Deixa eu só pegar mais uma carta aqui. O que eu posso falar aqui desse 10 com o 6, por favor? Com os amantes. Tá. Aí veio um 4 de paus e o sol. Celebre as pessoas que estão com você
e que te dão uma sensação de pertencimento e alegria. É tipo assim, essa pessoa me faz bem. Quando eu estou com ela, eu me sinto com energia, eu me sinto alegre, eu me sinto me sinto bem, tá? Eu tenho admiração dessas pessoas, ok. Eu não sinto isso? Tchau. Lembra da Rainha de Espadas? Tá? Eu sei que você tem muitas pessoas que te amam. E eu sei também que você é uma pessoa muito amorosa e muito calorosa. Porque a rainha de paus que veio aqui no coração da questão, ela tem uma energia calorosa, ela tem uma energia gostosa, que acolhe a gente e que vê o melhor no outro e também dá o melhor de si. Então, pra mim é tipo assim, ó. Inclusive, para quem está, de repente, deixando um relacionamento, se não está deixando uma situação de trabalho, alguma coisa assim, com esse 10 de espadas, se você está deixando um relacionamento, abra-se a um novo e saiba escolher bem um novo amor aí na sua vida. Tenha por, vamos dizer assim, checklist, né? Tipo, o que eu preciso nesse novo amor? Uma das coisas que você precisa é alguém que celebre a sua vida e que faça você se sentir feliz. 17, chega, me arrepiei inteira, tá? Então presta atenção no que eu tô falando. Escolha pessoas que te deem essa sensação de que você pertence e que fazem você feliz, tá? Agora vamos para as 3 perguntas. Vamos lá, gente. 41 e 51, na hora que eu falei isso também. Eita, beleza. 3 perguntas. Escreve aí num papelzinho, se você quiser. Inclusive, depois você pode escrever as cartas que eu tirei, o sim, não, o que eu falei, para depois você olhar, ver se bateu. Mas lembra, tá? É uma leitura geral, use com moderação, tenha discernimento, né? Vamos lá, então. Pausa o vídeo aí um pouquinho para você pensar nas 3 perguntas. Podemos continuar? Vamos lá, então. Primeira pergunta de Gêmeos. Sim, tem muita criatividade, muita coisa boa para acontecer, tá? Mantenha a sua energia, mantenha a sua autoconfiança e saiba que a sua cabeça vai estar funcionando a 1000, com muitas ideias, muita criatividade, tá? Tem novas coisas chegando, inclusive o Ás de Paus é uma carta de nova paixão. E essa nova paixão pode ser uma nova paixão por alguém, uma nova pessoa, ou pode ser uma nova paixão por algo que você descobre e que te empolga, uma nova empolgação, tá? Segunda pergunta de Gêmeos. Sim, agora, sabe o que eu tô sentindo? É um sim que ele vem com um conselho para você se afastar de situações que são extremamente belicosas, onde as pessoas brigam, onde as pessoas se provocam, onde não tem ética no trabalho, tá? E aqui também um outro sim que eu falo, que eu tô sentindo, é tipo assim, você vai saber dar o seu melhor e vencer qualquer outra pessoa que esteja, tipo, se você está prestando um concurso, se você está se candidatando a uma vaga, alguma coisa assim, essa carta é uma carta que fala um sim e fala que você tem potencial de se destacar em meio a outras. Mas cuidado com as briguinhas de ego e com os conflitos, porque essa é uma carta de conflito, tá? Terceira pergunta de Gêmeos. Outro sim, e esse sim tá falando o seguinte, ó, Gêmeos, tira um tempo para você descansar e para você pensar em algumas coisas que você evita pensar porque você sempre usa a desculpa de que você não tem tempo, tá?
Para de usar a desculpa de que você não tem tempo e se dê um tempo para você se curar de algumas coisas e também pensar na vida. Pensar na vida, tá? Gêmeos, eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Espero ter ajudado de alguma maneira. Lembrando que ela é uma leitura geral. Se você gostou do meu estilo de ler o tarô, tem como entrar em contato comigo para agendar uma leitura particular. Dá uma olhada aqui no box de descrição do vídeo e pode mandar aí uma mensagem, perguntar quanto custa, como é que funciona, que eu respondo, tá? E vou pedir para você, se você ainda não deixou o curtir aqui nesse vídeo, deixa o curtir, se inscreve no canal, aperta o sininho para saber quando eu posto vídeos novos. E se você gostar de fazer isso, tiver vontade, deixa um comentário para mim. Vou adorar ler. Valeu! Ai, Gêmeos, a gente se vê numa próxima. Até!